nessa aula da disciplina TCC, Trabalho de Conclusão do Curso para a Licenciatura em Pedagogia. Nós vamos conversar a respeito do tema do TCC e dos objetivos desse TCC. Lembrando que nós já conversamos a respeito dos tipos de TCC que vocês podem escolher, e o mesmo tema pode ser utilizado para os 3 tipos de TCC. Tudo vai depender do objetivo que se pretende alcançar e também da metodologia utilizada para o desenvolvimento desse trabalho. Então, a partir do tipo de TCC escolhido, que pode ser o TCC científico, o TCC produto ou o TCC empreendimento, vocês irão escolher o tema a ser desenvolvido. Lembrando que o tipo de TCC escolhido também irá determinar o formato final a ser entregue, que pode ser uma monografia, um artigo científico, um relatório técnico ou um plano de negócios. Quais os TCCs, os temas para os TCCs que podem ser desenvolvidos? Então, a listagem de temas que é colocado para vocês depende muito da disponibilidade dos orientadores. Então, esses temas, eles podem variar de instituição para instituição, de orientador para orientador. Nesse momento, foram elencados 7 temas para que vocês possam escolher. Então, nós temos desde fundamentos históricos, filosóficos, sociológicos e psicológicos da educação, passando por teorias e fundamentos da aprendizagem, didática, material didático, metodologias, ferramentas, política educacional, organização do trabalho pedagógico e formação de professores, diversidade, identidade, inclusão, acessibilidade e educação mediada por tecnologias. Mas existem só esses temas? Não, esses foram os temas que foram elencados a partir da disponibilidade dos orientadores, né? Se vocês me perguntarem assim, professora, você orienta qualquer tema? Não, os professores não orientam todos ou qualquer tema. Por quê? Para que nós possamos fazer uma adequada orientação, nós precisamos entender a respeito daquele tema, estudar muito sobre aquele tema, realizar muitas leituras. Então, geralmente, os professores, os orientadores, eles se especializam em determinados temas. Então, cada orientador tem as suas características, as suas especificidades, ele estuda a respeito daquele assunto, estuda muito a respeito daquele assunto, por isso que nós temos temas diferentes e professores que orientam a partir de temas diferentes. Então, a partir desses 7 temas, vocês irão escolher um deles. Mas, professor, eu posso escolher qualquer tema, independente do tipo de TCC que eu vou desenvolver? Nem sempre. Existem temas que eles podem ser utilizados para os 3 tipos, para o TCC científico, para o TCC produto e para o TCC empreendimento. Mas existem temas que não favorecem muito um tipo ou outro. Então, pense no tipo de TCC sempre bastante alinhado com o tema que você escolheu para desenvolver esse TCC, porque as ferramentas, a metodologia, a forma como você vai desenvolver esse trabalho, ele vai trazer todas as características do tipo de TCC. Portanto, tema e tipo precisam estar bem alinhados. Algumas questões podem ajudar vocês a pensarem a respeito do tema, né? Qual seria o tema mais adequado para que você possa escolher? E o tema adequado para você não é o tema adequado do seu amigo, do seu colega, né? Cada um tem uma característica, cada um tem inclusive características de escrita, características para realizar estudos, revisões. Então, pensem nessas questões próprias para cada um de vocês. Então, por que eu gostaria de estudar esse tema? Então, eu escolhi o tema, por exemplo, material didático. Por que eu gostaria
de estudar esse tema? Quais seriam as vantagens ou os benefícios de um trabalho desenvolvido a partir desse tema? Qual seria a importância do desenvolvimento desse trabalho? E aí a importância, ela envolve vários aspectos, aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos ambientais. Bom, eu vou desenvolver esse tema, mas eu preciso saber o que já existe sobre ele, porque às vezes eu tenho uma ideia e quando eu começo a ler outros trabalhos que já foram realizados, eu percebo que as pessoas já fizeram aquilo que eu gostaria de fazer, por exemplo. Então, o que já existe a respeito desse tema? Inclusive, conhecendo o que existe a respeito do tema, eu posso ter novas ideias a partir daquilo, né? Olha, já fizeram isso. Olha, mas isso não foi feito ainda. Posso fazer. O que eu preciso saber para desenvolver esse trabalho? Então, eu vou desenvolver um trabalho na área de empreendimento. O que eu preciso saber para desenvolver isso? E o que eu já sei a respeito do assunto, porque você precisa mobilizar os seus conhecimentos. Você vai começar do zero, você nunca leu a respeito daquele assunto, você vai começar do zero. É possível? Será muito trabalhoso? Bom, não, eu já sei a respeito desse assunto, mas eu preciso saber mais. Então, o que eu preciso pesquisar? Onde eu vou pesquisar? Eu tenho fácil acesso a materiais sobre esse assunto? Então, essas questões, elas podem ajudar você a delimitar. Eu costumo dizer muito para os estudantes quando eles me procuram para que eu possa orientar TCC. Os estudantes chegam com ideias inovadoras, com ideias muito abrangentes, né? Então eu vou conversando com eles, eu falo, olha, qual é o tempo que você tem para desenvolver esse trabalho? Nesse tempo você consegue responder tudo isso? Ah, professora, acho que não, acho que eu preciso de mais tempo. Bom, ou você prolonga a sua graduação, o que não é desejável, ou você faz um recorte. Não significa que você vai abandonar todas aquelas ideias, significa que nesse momento você vai fazer uma parte delas e depois você vai poder, em outros momentos, em outros trabalhos, realizar outras partes que você pretende. Então, você começa a ter um foco para o seu trabalho, né? Você sai de uma ideia ampla e você vai chegando, vai afunilando e vai chegando numa ideia um pouco mais focada. E depois, o que eu faço? Todo trabalho, independente do tipo, se é um trabalho científico, se é um trabalho do tipo produto, ou se é um empreendimento, ele requer estudo. Vocês precisam ler a respeito do assunto. E não é ler um livro ou ler um artigo. É ler muito. É ler o máximo que vocês conseguem. É ler o máximo de materiais que possam estar relacionados àquele trabalho. Mas como que eu chego a esses materiais? A primeira coisa, você precisa eleger algumas palavras-chave relacionadas ao seu trabalho. Elegendo essas palavras-chave, você vai poder consultar bancos de dados, por exemplo, nós temos o Google Acadêmico, nós temos o Cielo, nós temos repositórios digitais das universidades, nós temos bibliotecas virtuais, que você vai utilizar essas palavras-chave para levantar materiais a respeito do tema que você vai trabalhar. Então, você vai começar a buscar por outros trabalhos, você vai começar a buscar por livros, você vai procurar artigos e você vai ler esse material. Esse material, eles trazem tanto ideias sobre o tema que você vai desenvolver, como também traz a forma como foi trabalhada, a metodologia que foi utilizada, o que foi produzido com aquele trabalho. São todas informações bastante pertinentes para o desenvolvimento de um TCC. E daí eu recomendo que vocês, no decorrer da leitura, vocês vão identificar trabalhos que podem ser pertinentes, outros trabalhos que são interessantes, que falam sobre o tema, mas que não são pertinentes para o seu trabalho naquele momento. Então, comece a realizar fichamentos, coloque anotações, separe esses trabalhos que vocês vão poder utilizar.
Existem até ferramentas, hoje o Mendeley é uma, que você pode organizar essa ferramenta. Antigamente a gente lia, fazia anotação, usava uma citação, depois a gente tinha que fazer manual essa citação. Hoje existem ferramentas que você organiza esses materiais e a própria ferramenta auxilia na organização da bibliografia de vocês. Então já vai organizando. E também leiam, estudem sobre as teorias que irão embasar o desenvolvimento do trabalho. Né? Existem várias teorias na área de ensino, de aprendizagem, de material didático, questões relacionadas a políticas educacionais, que elas precisam ser estudadas e precisam incorporar o desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso. O que é principal no meu TCC? É o objetivo, é o alvo do meu trabalho. O que eu pretendo alcançar? O meu objetivo é aquele ponto-chave do meu TCC. É isso que eu quero alcançar. Então, o objetivo do seu trabalho, ele vai apresentar e resumir a ideia principal do seu trabalho. É o que você pretende alcançar ao desenvolver esse TCC. Ele vai delimitar o propósito do seu TCC. Por isso que, geralmente, quando nós escrevemos um objetivo, nós utilizamos verbos no infinitivo. Analisar, pesquisar, conhecer. Nós utilizamos esses tipos de verbo porque eles trazem um objetivo do meu TCC. Todo TCC tem que ter um problema ou uma questão? Uns não, mas todo TCC precisa ter um objetivo, precisa ter um alvo, precisa ter um foco. E como que eu posso organizar esse objetivo do meu TCC? Então, como ele é o alvo, né, que eu pretendo atingir, eu posso trazer um objetivo geral. Então, eu posso ter um único objetivo no desenvolvimento daquele trabalho, como também eu posso ter um objetivo geral e alguns objetivos mais específicos, né, que são partes desse objetivo geral, para que eu possa atingir no desenvolvimento do trabalho. Então, eu quero criar um material para ensinar frações para os estudantes. É um exemplo que eu estou dando. Então, qual é o objetivo de eu criar esse material? Ele tem o objetivo, né, de trazer de uma forma mais lúdica essa discussão a respeito de frações. Bom, a partir desse objetivo geral, eu posso ter alguns objetivos específicos? Sim, a criação do material é um objetivo específico, observar como os estudantes interagem com esse material também pode ser um outro objetivo. Então, eu posso ter um objetivo geral, mais amplo, e alguns objetivos mais específicos. Todo trabalho precisa também de uma introdução, que é o momento que eu vou apresentar o assunto, que eu vou trazer uma delimitação do tema, quais ideias que estão relacionadas a esse tema, qual que é a importância do desenvolvimento desse trabalho. Eu vou tentar prender a atenção do leitor, porque a partir da introdução ele vai ter vontade de ler o restante do trabalho. Alguns autores gostam de já na introdução problematizar o assunto. Então, olha, por que eu preciso criar um material para ensinar fração? Porque os alunos têm dificuldade de aprendizagem, já pode trazer uma problematização, pode trazer a importância desse trabalho, uma justificativa. Então, olha, é importante criarmos materiais que possam ser materiais mais palpáveis, porque os alunos têm dificuldade de abstração, por exemplo, né? Eu posso já trazer alguns trabalhos que já foram desenvolvidos nessa área, trazer essa citação aí na introdução, as possíveis contribuições desse trabalho, então, o que eu posso trazer de contribuição ao desenvolver, e sempre, é muito importante, não só a introdução, como o trabalho como um todo. Revisem. Vocês escreveram a introdução? Faça uma revisão. Está escrita corretamente? Tem erros? Tem erros de pontuação, erros de concordância, erros de digitação, vocês têm que ter muito cuidado com o texto que vocês produzem. E uma pergunta que sempre me fazem, devo começar pela introdução? Você não precisa necessariamente começar pela introdução, você pode desenvolver o trabalho
e depois escrever uma introdução mais condizente com aquele desenvolvimento que foi realizado. Você pode trazer algumas ideias principais, mas eu sempre recomendo que você ou comece ou não pela introdução, mas depois que você terminou o trabalho, volte na introdução. Leia ela novamente e verifique se ela está refletindo realmente o que você fez. Porque alguns estudantes escrevem a introdução, depois vão para os objetivos, o desenvolvimento, a metodologia, os resultados, e aí a introdução fica desconexa, porque o trabalho vai tomando outros caminhos. Então, depois que você finalizou, volte, revise, leia a introdução e verifique se ela está realmente trazendo as ideias e desenvolvimento do seu trabalho. Geralmente a introdução ela é um texto curto, muito bem organizado, que tem essas ideias gerais aí do trabalho, né? Tem algumas pessoas que trazem um capítulo ou um item só para objetivos, tem alguns que já colocam no final da introdução os objetivos. Na introdução, o leitor tem que entender o porquê que você desenvolve aquele trabalho, o que levou você a escolher aquele tema para ser trabalhado. E nela deixa claro o tipo de trabalho que você está desenvolvendo, se você está investigando alguma coisa, se você pretende responder alguma pergunta, se você se propôs a aprofundar nos estudos de uma determinada teoria. Essa introdução, ela vai depender, logicamente, do tipo de trabalho. Se é uma monografia, se é um artigo, se é um relatório técnico ou se é um plano de negócio. Então, ela pode ser um pouco mais direta ou ela pode abarcar uma discussão um pouquinho mais longa. O importante é que você revise, revise, revise essa escrita sempre, para que a introdução e todas as partes do seu texto, eles estejam alinhados, que mostre realmente que é uma colcha completa e não uma colcha de retalhos, que você foi pegando partes e foi juntando, tá certo? Como que eu posso escrever a introdução, os objetivos, o meu trabalho como um todo? Existem algumas regras? Sim. Vocês têm um manual que orienta a escrita do TCC na Univesp, que vocês precisam consultar. Esse material foi disponibilizado na semana 0, que foi a semana de ambientação. Então, consultem sempre esse material. E consultem um segundo material, que são as regras ABNT, que são as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Lá nós temos todas as regras de como escrever, como citar uma fonte que foi utilizada, o material que foi consultado. Inclusive, isso é discutido muito na disciplina Metodologias para Pesquisa em Educação. E eu trago um exemplo aqui para vocês. Por que nós temos uma citação que está com recuo? Por que eu tenho 2 espaços? Por que eu tenho um tamanho específico de letra? Tudo isso são regras e normas. Então, quando eu vou citar uma escrita que não é minha, é de um outro documento, como que pode ser essa citação? É uma citação de mais de 3 linhas, ela vem escrita dessa forma, recuada e com uma letra menor do texto. Se for uma citação até 3 linhas, pode estar no texto, entre aspas, tem o nome do autor, o ano que foi publicado, a página do documento. Então, tudo isso são regras que evitam da gente cometer uma cópia ou um plágio. Quais são as particularidades, né? Quando eu vou escrever, quando eu vou escolher o tema, quando eu vou propor os objetivos e a introdução do meu trabalho. Então, eu trouxe 3 questões aqui para vocês pensarem. Se é um TCC científico, o foco é uma pesquisa. Então, eu vou ter uma pesquisa a ser desenvolvida, uma questão a ser investigada, um tema a ser investigado, um tema a ser pesquisado. Se é um TCC produto, eu posso estar respondendo um desafio que se apresenta na prática diária. Então, eu posso ter uma pergunta que vai ser respondida a partir da criação desse produto. Então, eu crio um produto que me traz respostas para uma demanda, para uma necessidade, para uma questão da prática. Ou ainda, eu posso pensar, no caso do TCC empreendimento, que eu estou criando um negócio. E que negócio é esse? Esse negócio que está sendo criado, ele vai atender que tipo de demanda? Então, essas especificidades ajudam vocês a escolher o tema do TCC
e também a forma como vocês vão escrever esse trabalho e qual vai ser o alvo do trabalho de conclusão de curso de vocês, ou seja, o objetivo do trabalho. Então, nessa semana, nós apresentamos para vocês os temas que vocês podem escolher para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Pensem a respeito desses temas e do tipo de trabalho que vocês querem desenvolver. Até a próxima aula!